Olha, transformar um pneu velho em tecnologia de ponta. Parece meio maluco, né? Mas é exatamente essa história que a gente vai ver hoje. É a jornada de 20 anos por trás de uma bandeja de alimentação para camarão. Uma coisa simples, mas que, acredite, revolucionou uma indústria inteira. Bora entender como isso aconteceu. Então, para a gente entender o tamanho da importância dessa bandeja, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário, sabe? Estamos falando da indústria do camarão, um setor que movimenta bilhões e que é, assim, fundamental para a economia, principalmente lá no Nordeste do Brasil. E o nome técnico para isso é carcinicultura. Basicamente, é a criação de camarão em viveiros em tanques preparados para isso. É uma atividade que, olha, gera muito emprego, movimenta economia de verdade, mas que também tem um desafio ali escondido, silencioso e que custa muito caro. E aí que entra o maior dos desafios, o coração da nossa história toda. Tudo gira em torno da alimentação. E não é pouca coisa, não. É um problema que pode literalmente definir se uma fazenda de camarão vai para frente ou se vai à falência. 60%. É isso mesmo, guarda bem esse número. 60% de todo o custo de produção de camarão vai só para a ração. É uma fatia gigante, absurda, que simplesmente esmaga a margem de lucro de qualquer produtor. E o pior de tudo nem é só o dinheiro que vai pro ralo, sabe? A ração que sobra, ela vira um veneno. É sério. Lá no fundo do viveiro, ela começa a fermentar, solta amônia, que é tóxica, e ainda por cima rouba o oxigênio da água, sufocando os camarões. Então, o que a gente tem aqui é uma crise em duas frentes, econômica e ambiental. Era uma situação que, assim, pedia desesperadamente por uma solução. E é justamente nesse cenário de crise que a nossa jornada de inovação decola. E o mais curioso, tudo começou com uma ideia que nasceu literalmente nas nuvens, a 10 mil metros de altura. Pois é, a história é que em meados de 2003, o inventor dessa bandeja estava num voo para Salvador e sentou do lado de um carcinicultor, o Luiz Paulo. E o cara começou a desabafar reclamando de como os sistemas de alimentação eram precários. Naquela época, o pessoal usava o que eles chamavam de virola de pneu, que nada mais era do que isso mesmo, um pedaço de pneu velho cortado e jogado dentro do viveiro. Um negócio super primitivo que não funcionava direito e ainda poluía tudo. Mal sabiam eles que aquela conversa de avião seria o começo de tudo. E aquela conversa foi o pontapé inicial para uma jornada de 20 anos, cheia de altos e baixos, de reviravoltas. Olha só. Em 2004, veio a primeira grande sacada. Aí, em 2007, uma crise pesada forçou uma adaptação que foi, assim, genial. Anos depois, em 2018, a ciência entra na história e descobre uma falha que ninguém imaginava. E, finalmente, em 2024, a gente chega na solução definitiva. Vamos mergulhar em cada uma dessas etapas. Bom, esse aqui foi o primeiro grande passo, lá em 2004. Era um sistema todo complexo, com 4 peças, tinha tampa, tripé, custava R$ 21 na época. Pode até parecer complicado, mas foi um sucesso absurdo. Vendeu mais de 2 milhões de reais. Foi a primeira vez que a ração ficava protegida de verdade. Comparado com um pedaço de pneu, isso aqui era outro mundo. Só que aí, poucos anos depois, a coisa complicou. Uma crise feia atingiu o setor, a mortalidade dos camarões foi lá para cima, o dólar caiu, com tudo, e de repente aqueles R$ 21 por uma bandeja viraram um luxo. Um luxo que os produtores simplesmente não tinham como bancar. Eles precisavam de algo mais barato. E precisavam para ontem. E a solução veio de onde menos se esperava, da simplicidade. Pegaram aquele modelo complexo e reduziram ele a uma única peça, só a bandeja base. O próprio produtor colocava cimento para fazer peso. E aí aconteceu uma coisa incrível. Eles perceberam que a própria água, ao passar pelos furos na lateral, criava uma espécie de redemoinho que naturalmente empurrava a ração para o centro. Ou seja, evitava o desperdício do mesmo jeito que o modelo caro e complexo fazia. A própria física, de graça, resolveu o problema de um jeito muito mais simples. Genial, né? Beleza, o modelo simplificado era um sucesso. Mas será que ele era tão bom assim mesmo? Chegou a hora de colocar a invenção à prova de verdade. Botar a ciência para trabalhar. E foi aí que o Instituto Labomar, lá da Universidade Federal do Ceará, entrou na jogada para testar essa bandeja de uma vez por todas. E os resultados, nossa, foram impressionantes. Para ter uma ideia, o método antigo, o do pneu, desperdiçava mais de 9% da ração. 9%! Agora, a bandeja de plástico, sabe quanto? 0,3%. A eficiência era quase perfeita. Uma vitória assim de lavada para o novo design. Parecia que, pronto, problema resolvido. Mas a ciência ainda não tinha acabado. Porque o estudo revelou um outro lado da moeda, um problema que estava escondido.
Olha só que doido. Em meia hora, 81 camarões conseguiam comer na bandeja de pneu. Já na de plástico, só 45. O que aconteceu? As paredes altas, que eram ótimas para não deixar a ração escapar, acabavam virando uma barreira para os próprios camarões. A solução que parecia perfeita tinha uma falha grave que ninguém tinha percebido. Então, ficava a pergunta: como resolver essa sinuca de bico? Como manter a ração dentro da bandeja, mas ao mesmo tempo deixar os camarões entrarem para comer? A resposta para esse dilema, o resultado final de 20 anos de testes e aprendizados, chegou agora em 2024. É a bandeja 465. E esse novo design é basicamente uma resposta inteligente para cada um dos problemas que apareceram no caminho. Primeiro, o acesso dos camarões. O que eles fizeram? Baixaram as paredes para exatos 55 milímetros usando a informação do estudo científico. Problema resolvido. Segundo, a montagem. Criaram um lugarzinho interno para colocar o cimento sem precisar de arame nem gambiarra. Simples e seguro. E terceiro, o manejo. Colocaram duas opções para prender a cordinha, dando mais flexibilidade para o produtor trabalhar. Cada detalhezinho foi pensado. Tá, mas e aí, na prática, o que tudo isso significa? Vamos ver agora o impacto real dessa inovação, porque no fim das contas, é muito mais do que só um pedaço de plástico. Do ponto de vista econômico, o negócio é transformador. A economia com a ração é tão, mas tão grande que o dinheiro investido na bandeja volta para o bolso do produtor já no primeiro ciclo de produção. No primeiro! E como a bandeja dura mais de 10 anos, o produtor fica lucrando com ela por mais de 40 ciclos de produção. É, literalmente uma máquina de gerar lucro. E o impacto positivo não para por aí. Ele vai também para o meio ambiente, num efeito dominó. Pensa bem, se a ração não cai no fundo, ela não se decompõe. Se ela não se decompõe, não gera amônia tóxica. E se não tem amônia, o oxigênio da água é preservado. Isso tudo resulta numa água mais limpa, de melhor qualidade. E o resultado final? Camarões mais saudáveis e uma produção muito mais sustentável. A conclusão do próprio estudo do Labomar resume o dilema todo de um jeito perfeito. Eles disseram assim: a bandeja industrial apresentou menor perda de ração, porém, tornou-se menos acessível aos camarões. Era esse o grande quebra-cabeça. E foi exatamente esse equilíbrio, essa balança delicada, que a nova bandeja 465 finalmente conseguiu acertar. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Da próxima vez que a gente olhar para um objeto que parece simples, sei lá, qualquer coisa do dia a dia, vale a pena parar e pensar: qual será a história por trás disso aqui? Porque a jornada de 20 anos de uma simples bandeja de camarão ensina uma lição e tanto. A verdadeira inovação muitas vezes não está naquelas invenções super complexas, mas sim em pegar uma boa ideia e ir melhorando ela sem parar, ano após ano.